Informações importantes do Fluminense para você nesse final de sábado, porque teve treta com o Felipe Melo e o Fluminense se pronunciou sobre esse assunto. Teve diretor de Liga Estrangeira falando do pitch e o Fluminense não gostou nem um pouco disso. A gente vai trazer informações também importantes sobre o Fla-Flu de amanhã, já tem a provável escalação do Fluminense e temos também atualizações sobre a situação física do Marcelo e a notícia é sim boa para a torcida tricolor. Então fica comigo aqui, depois da vinheta a gente vem com as notícias. Tá tendo treta, gente. Pois é, o presidente da Liga Profissional do Equador, chamado Miguel Ángel Lor, reclamou e muito, né? Fez umas declarações, na verdade não dá nem pra chamar de reclamação, né? Ele fez umas declarações bem duras sobre as reclamações do Felipe Melo ao chegar aqui no Rio de Janeiro, né? Reclamando do calendário também ali após a coletiva de imprensa depois do jogo ali da Recopa, que ele reclamou, né? Questionou os jornalistas porque ninguém estava perguntando sobre o árbitro do jogo, né? A gente falou sobre isso aqui em vídeo, claro. Felipe Melo deu essas declarações, defendeu o Fluminense, né? Fez a parte dele e o Miguel Ángel Lor não gostou nem um pouco, falou algumas coisas bem duras sobre o Felipe Melo. E o Fluminense não deixou por baixo, né? Soltou uma publicação nas suas redes sociais falando sobre o assunto e repudiando, né, uma nota de repúdio às declarações do presidente da Liga Profissional do Equador. Tá aí na tela o que o Fluminense botou. O Fluminense repudia a forma agressiva como o presidente da Liga Profissional de Futebol do Equador, Miguel Ángel Lor, se refere ao nosso capitão Felipe Melo. Lembramos que é absolutamente normal, no ambiente esportivo e num país democrático com liberdade de expressão, que um atleta justificadamente exponha suas opiniões, como foi feito durante coletiva após o jogo da Comebol Recopa. O Fluminense ressalta que a atitude inconcebível desse senhor não se coaduna com o tratamento cordial que recebemos da LDU, o qual retribuiremos no Rio de Janeiro, no que promete ser uma grande final. Bem irresponsável, né, o Miguel Ángel Lor. O Fluminense foi muito bem aqui, né, que ele repudia a declaração e deixa claro, né, o pessoal da LDU tratou o Fluminense muito bem. A gente sabe de toda a animosidade, vamos botar dessa maneira, que existe ali entre Fluminense e LDU, principalmente da parte do Fluminense, né? A torcida tricolor tem bastante raiva da LDU, já que a gente perdeu 2 finais para eles. Então uma declaração dessa, cara, poderia ser uma gasolina ali numa fogueira e causar um incêndio brabo. Espero que, claro, né, imagino e espero, o Fluminense já repudia aqui, deixa claro, né, que fomos muito bem tratados lá no Equador, espero que não haja nenhum problema, mas, cara, que irresponsabilidade, ainda mais vindo de um cara que é o presidente da Liga Profissional do Equador, né, tem nada diretamente ligado a isso, claro, é uma liga que gere, que a LDU faz parte, mas, pelo amor de Deus, né, não é nem um cara da Comebol dando esse chilique. Lamentável demais, perfeita a postura do Fluminense, tem que repudiar mesmo, tem que reclamar, tá certo o Fluminense. Prosseguindo aqui com as informações, temos atualizações para trazer sobre o Marcelo. O Vitor Lessa trouxe uma informação muito importante sobre o nosso lateral esquerdo, mas antes eu vou lembrar você que está aí assistindo de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Por lá você fica por dentro de tudo o que está acontecendo com o Flu, nossas notícias exclusivas, tudo sobre o Fluminense, os vídeos e lives da Central, tudo você acompanha em primeira mão lá no nosso canal do WhatsApp. Então, corre no comentário fixado desse vídeo, clica no botão, clica lá em seguir e se liga lá na Central Fluminense, vem acompanhar o nosso canal. Beleza? Vamos falar agora do Marcelo aqui, porque o Vitor Lessa trouxe uma informação muito importante, uma ótima notícia pro torcedor tricolor, né? A gente lembra muito bem que na partida de ida da Recopa, o Marcelo é substituído muito no começo do jogo, né? Com apenas 12 minutos, ele sente ali um problema no tendão do pé esquerdo, pede para sair e o Diogo Barbosa acaba jogando em seu lugar a maior parte da partida, né? O Marcelo ainda, muita gente estava preocupada com ele, na altitude, mas até o momento, né, claro que foi uma amostragem curta, estava tendo uma participação boa, inclusive ele que dá o lançamento fantástico para o Germancano sofrer aquele pênalti não marcado, né, pelo árbitro. A gente já falou bastante sobre isso aqui, né, enfim, as questões do VAR, não vou entrar nesse mérito, mas é o Marcelo que dá aquele lançamento fantástico, né. Enfim, o Vitor Lessa traz a informação pra gente que por mais que ele tenha saído lá no Equador com fortes dores no tendão, o Marcelo não preocupa a comissão técnica tricolor, tá? A tendência, inclusive, é que ele tenha condições de jogo para a partida de volta da Recopa. Segundo o Vitor Lessa, ele foi examinado no local ali da lesão, das dores, e não apresentou nenhum edema. Então é uma situação
que fisicamente, né, é boa, digamos assim, porque a tendência é que ele possa jogar normalmente na próxima quinta, né? O Vitor Lessa bota aí uma comparação com a situação do Keno, né? Vale lembrar que o Keno contra o Vasco acabou ficando de fora por conta de um problema também no tendão. Na situação do Keno, sim, já era uma coisa mais grave, com um pouco mais de complicação, por isso ele chegou a desfalcar em algumas partidas ali o Fluminense. Voltou na Recopa, claro, mas o Marcelo não será problema, vai poder jogar sim, se o Fernando Diniz assim quiser, claro, né, no jogo de volta da Recopa Sul-Americana. Vamos falar de Fla-Flu então, meus amigos e minhas amigas, porque tem algumas notícias muito importantes pra gente trazer. Eu vou começar aqui falando do nosso rival, né? Depois a gente foca no Fluminense. Vamos focar primeiro no nosso rival. O Flamengo confirmou de maneira oficial nas suas redes sociais um desfalque para a partida de amanhã, tá? Vale lembrar, Flamengo e Fluminense se enfrentam no Maracanã às 4 da tarde, num jogo que é uma espécie de final antecipada da Taça Guanabara, já que ambas as equipes têm 21 pontos no campeonato. O Flamengo lidera por ter 17 de saldo, o Fluminense tem apenas 10, então o Flamengo é o líder, mas em caso de vitória, claro, o Fluminense passaria o Flamengo e ficaria numa situação bastante confortável para ser o campeão da Taça Guanabara. O Flamengo postou nas suas redes sociais, né? Então já é uma confirmação 100% oficial, que o Davi Luiz não vai poder jogar a partida de amanhã. Tá aí na tela, eles botam que o Davi Luiz foi liberado pelo Departamento de Futebol do Flamengo da partida desse domingo, dia 25, né, que é o Fla-Flu, devido a problemas familiares de saúde, né? Então, assim, a gente deseja toda força aí, toda sorte do mundo pro Davi Luiz, para que esses problemas se resolvam. Esse jogador não irá atuar contra o Fluminense. E o Coluna do Fla traz informação importante sobre a provável escalação do Flamengo para esse jogo, né? O Tite, segundo eles, repetiu a escalação treinada nos dois últimos treinos, então a tendência é que esse seja o provável Flamengo para jogar contra o Fluminense amanhã. E o Flamengo viria com Rossi no gol, Varela na direita, a zaga formada por Fabrício Bruno e Léo Pereira, e aí o Ayrton Lucas lá na lateral esquerda. No meio campo, Eric Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, e no ataque, Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro, né? Vale lembrar que o Pulgar estava de fora por conta de uma virose, tá recuperado, vai jogar contra o Flu. Tem o Ayrton Lucas, né, que a gente conhece muito bem, criado aqui em Xerém, um lateral que ofensivamente é bom, mas defensivamente dá bastante espaço, além do Pedro, né, também é formado por aqui, tá como titular no lugar do Gabriel Barbosa. Quem é aí Xerém, né, moleque de Xerém, e não vai pro jogo é o Gerson, tá? O Gerson tá com uma infecção renal e não vai poder jogar essa partida. Então o provável Flamengo é esse, né? Com o De La Cruz ali de segundo volante, ao lado do Pulgar. É um time bastante ofensivo, acho que o Fluminense tem algumas coisas interessantes para poder explorar nesse jogo. Mas claro, a gente vai sempre se perguntar, e aí, cara, o que o Fluminense vai fazer? A gente jogou na altitude quinta-feira, tem o clássico agora domingo e na próxima quinta tem um jogo da Recopa. Será que o Diniz vai botar o time titular? Será que, enfim... Como é que vai funcionar isso? A galera vai ser poupada ou não? O Felipe Melo, né, a gente lembra bem, reclamou bastante do calendário. E o GE traz uma informação nesse sentido muito importante para nós, tá? Segundo eles, vai ter time praticamente titular. Acho que a gente pode chamar de um time misto, porque vão ter alguns jogadores poupados, mas vários outros titulares irão para a partida. Tá? O GE traz pra gente que o Felipe Melo e o Marcelo serão poupados desse jogo. Né? O Marcelo, claro, a gente acabou de falar da questão do tendão, formação do Vitor Lessa. Marcelo não estaria então 100% apto, ou até estaria, mas não valeria a pena forçar ele no Fla-Flu. Fica de fora. O Felipe Melo também é um jogador que a gente sabe que sente um pouquinho mais a questão física, não vai jogar essa partida. O GE fala que eles não serão sequer relacionados. E aí, Paulo Henrique Ganso e Keno também devem ser poupados para esse jogo, né? O Ganso a gente sabe que é um jogador que tem suas questões físicas, né? É um jogador que também requer esse cuidado especial. Jogou na altitude, eu até falei aqui que gostei da partida dele, né? Porque era um jogo pra gente tirar a velocidade, então o Ganso foi muito bem no que se propunha, ao meu ver. E o Keno, né? O Keno sentiu muito a altitude, saiu praticamente desmaiado de campo. A Cruz Vermelha tirou o Keno de campo. E vale lembrar, né? Comentei aqui, o Keno tinha tido uma lesão ali antes do jogo contra o Vasco no tendão. Então, também é um jogador que acaba sendo poupado, preservado, para não criar esse maior desgaste e estar apto a jogar na quinta-feira. Então, a provável escalação tricolor, segundo o GE, é com o Fábio no gol, o Guga na direita, a zaga formada por Thiago Santos e Marlon, e o Diogo Barbosa na lateral esquerda. E o meio-campo vem com o André, Martinelli e o Renato Augusto assumindo a posição do Ganso. Lá na frente, Douglas Costa no lugar do Keno, Arias
e Germancano, né? Importante frisar, o Guga fez uma excelente partida na altitude, também estava ali sentindo bastante cansado, mas foi muito bem, será titular. O Diogo Barbosa, né, era uma questão que a gente debateu inclusive em lives aqui, né? A gente sempre faz live terça, quinta e domingo às 8 e antes e depois dos jogos do Fluminense. A gente debateu muito isso, né? Será que o Diogo Barbosa vai conseguir jogar? Porque ele conseguiu desempenhar bem na altitude, ao meu ver, correu bastante, mas é muito desgaste, né? Aí vai jogar de novo no domingo, já que ele jogou praticamente a partida completa, já que o Marcelo saiu aos 12. Bom, parece que sim, o Diogo Barbosa vai ser titular nessa partida pelo Fluminense. Então, assim, dá pra falar que é um time titular do Flu, né? O Marcelo já tinha essa questão, beleza, a gente entende. 3 jogadores poupados, né? Dá pra chamar de misto aí. Você decide como você quer chamar, mas o Diniz vem com força quase máxima para ganhar do Flamengo, ganhar a Taça Guanabara, um título que eu considero, tá, muito importante pro Fluminense. E tem novidade, tem jogador voltando pro Fluminense, voltando aos treinos, apareceu aí nesse sábado, dia 24 de fevereiro, tá aí na tela, Lucas Calegari, que esteve emprestado em 2023 ao Los Angeles Galaxy, voltou ao Fluminense e ainda não estava treinando, né, já que ele estava com lesão no joelho, ele teve um problema no joelho, inclusive o Los Angeles Galaxy ia comprá-lo, né, a tendência era que comprasse o jogador, ele foi emprestado com uma opção de compra avaliada ali na casa de 10 milhões de reais, a tendência maior era que o Los Angeles Galaxy comprasse ele, mas por conta dessa lesão o negócio acabou não acontecendo. O Calegari volta ao Fluminense e já está treinando, né? Já está recuperado, se recuperou de maneira até rápida, porque as previsões que eu tinha visto dele poder voltar a jogar era final de março, começo de abril, né? E aí agora já está treinando no final de fevereiro, então está recuperado aí o Calegari. Vamos ver como é que vai ser o aproveitamento dele pelo Fluminense em 2024, né? Se ele vai fazer parte dos planos do Fernando Diniz, se não vai. Muita gente pede o Calegari como volante, né? Mas vale lembrar que com o Fernando Diniz ele nunca jogou de volante. Ou melhor, jogou um jogo contra o Atlético Mineiro lá em Minas em 2022. Mas a posição que o Calegari mais foi utilizado pelo Fernando Diniz foi como lateral esquerdo, né? Nem lateral direito, foi como lateral esquerdo, né? Naquele final ali de 2022, comecinho de 2023, até rolar aquela situação toda do pênalti, né, que a gente já sabe muito bem. E aí o Calegari depois disso acabou saindo do Fluminense, foi pro Los Angeles Galaxy, teve uma boa passagem por lá, isso é importante frisar, tá? Mas acabou tendo esse problema de lesão no joelho e acabou não sendo comprado. Tá de volta ao Fluminense, tá treinando. Vamos aguardar para ver, né? As informações que a gente tem até o momento é de que não tá ali treinando, mas não tá muito nos planos do Fluminense, mas quem sabe, né? Não surpreende nos treinos, ganha mais uma chance. O Fernando Diniz já conhece o jogador, pode acabar aproveitando o Calegari nessa temporada de 2024. Beleza, galera? Essas eram as informações que eu queria trazer para você nesse vídeo aqui. Muito obrigado a você que nos assistiu. Quero que você deixe um comentário. Calegari, Fluminense deve aproveitar esse jogador ou não? Comenta aí pra gente trocar aquela ideia, combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto!